Boa noite, pessoal. Mais uma vez, né? Estava refletindo nos últimos dias sobre o que a gente poderia conversar nessa noite, né? E enquanto eu refletia, enquanto eu orava, né, pedia, Deus, acho que precisava de um assunto interessante para conversar com o pessoal. Toca no meu coração aí alguma coisa, né, para a gente conversar lá na igreja e tudo mais, porque sempre é bom ver os desafios que tu tem para nós. E aí eu não sei se Deus ouviu bastante a minha oração, ou se Ele me incomodou bastante com um assunto específico, que eu gostaria de começar a tratar nesse domingo de noite. Basicamente vão ser duas mensagens que elas vão falar sobre relacionamentos, né? Sobre relacionamentos nossos dentro da igreja e relacionamento nosso com as pessoas do mundo aí fora. Hoje a gente vai começar a primeira parte, então, e vai observar sobre como a gente pode agradar a Deus através dos nossos relacionamentos como irmãos aqui na igreja. E, em específico, a gente poderia falar sobre várias coisas sobre relacionamentos, porque são muito abrangentes, né? A gente poderia falar de tipos de relacionamento, a gente poderia falar de comportamento dentro do relacionamento, de propósito do relacionamento, etc, etc. Mas, em específico, o que mais tem me incomodado em relacionamentos ultimamente na questão de relacionar-se com os irmãos da igreja tem a ver com os conflitos, né? Com a gente resolver os problemas que surgem ou com a gente chegar num consenso, né, com as nossas diferenças, muitas vezes. Então, para abordar esse assunto, pessoal, nós vamos dar uma olhada num trecho que está lá em 1 Pedro, e eu vou usar alguns outros textos ao longo da noite aí, para a gente conversar sobre esse assunto. Mas antes de chegar no trecho de 1 Pedro, eu acho que é legal a gente dar uma breve contextualizada, né? Então, 1 Pedro é um dos livros aí do Novo Testamento que ele tem mais peso na questão das evidências, né, da autoria dele, do propósito, do porquê que ele foi escrito. Ele foi citado por vários outros textos bem antigos da igreja primitiva, né? E sem contar que a gente tem por trás a autoridade de Pedro, o autor desse livro, né? Então, já começamos daí. Escrito mais ou menos em 65 depois de Cristo, tratando temas bem abrangentes no que diz respeito à igreja, né? Se você olhar 1 Pedro, você vai ver várias pautas que Pedro vai tratar sobre a questão da igreja. Mas eu creio que o objetivo central que ele tinha ali com esse primeiro livro, com essa primeira carta dele, era encorajar todos os cristãos, né, a estar vivendo de maneira a honrar a Deus, independente das circunstâncias, através de uma coerência com o seu chamado pessoal. Ele estava querendo dizer para as pessoas que liam essa carta que ele escreveu, esse livro, meu amigo, independente de perseguição que tu pode estar sofrendo, independente das dificuldades que tu tem na tua vida, independente das dificuldades que tua comunidade passa, das coisas que vocês têm vivenciado, seja no teu relacionamento matrimonial, com os teus amigos, com os teus líderes, etc, etc, você é chamado a viver um cristianismo coerente através da tua vida, onde quer que você esteja. Agora que a gente tem isso um pouco mais claro na nossa cabeça, aí, um pouco mais refrescado, né, pessoal? Podemos abrir então as nossas Bíblias ali em 1 Pedro, capítulo 3. A gente vai olhar poucos versículos hoje, do verso 8 até o 12. E com base nesse trecho, a gente vai falar sobre algumas maneiras pelas quais a gente consegue agradar a Deus através do nosso relacionamento com os irmãos. Vocês vão ver depois, se vocês quiserem continuar a leitura do trecho, Pedro vai falar muito sobre o nosso relacionamento com as pessoas do mundo, né? Só que essa primeira parte ele está falando de nós, né? Nosso relacionamento nós aqui, igreja. Então vamos fazer a leitura e aí depois eu queria comentar algumas coisas com vocês aqui. Verso 8 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: quanto ao mais, tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vamos orar, pessoal?
Deus amado, somos muito gratos porque Tu nos dá o privilégio de podermos ter fácil acesso à Tua palavra. Tu nos dá também o privilégio, Senhor, de ter o Espírito Santo como parte das nossas vidas, Pai. Te pedimos então que nessa noite, Senhor, como igreja, o Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações conforme a Tua vontade, de acordo com a mensagem presente na Tua palavra, Pai. Usa as Escrituras, Deus, para construir valores sólidos que Te agradam no nosso coração e que a gente possa, Senhor, Te obedecer com tudo o que somos e tentar Te honrar com as nossas vidas, Pai. É isso que Te pedimos e colocamos diante de Ti nesse momento agora, Senhor. Amém, Jesus. Então, pessoal, como vocês podem notar, são poucos versículos de uma mensagem bem clara, mas ao mesmo tempo extremamente comprometida e radical. Eu creio que a primeira dica que Pedro nos dá sobre como a gente pode agradar a Deus através dos nossos relacionamentos aqui na igreja, está ali nos 2 primeiros versículos, 8 e 9. Ele vai começar esse primeiro momento do trecho falando sobre como a gente deve nos portar em nossos relacionamentos entre cristãos, entre irmãos, de maneira que a gente agrade a Deus com aquilo que fazemos. Ele começa nos desafiando, então, a ter o mesmo modo de pensar, a sermos compassíveis, amar-nos fraternalmente, demonstrando misericórdia e humildade nas nossas relações. Então, acho que a primeira grande dica presente no trecho são essas 4 atitudes. Almejar unidade, ter compaixão, agir e viver em amor e com misericórdia. Pedro é bem claro nessas 4 coisas que ele cita. Mas ele não para por aí. Ele continua o trecho nos instigando de que a partir do momento que somos cristãos, que professamos o mesmo Jesus, somos chamados a não mais retribuir maldade com maldade, insultos com insultos. Não somos mais chamados a viver uma vida de que retribui as respostas às situações, às circunstâncias ruins na mesma moeda. Somos chamados a viver como verdadeiros herdeiros do reino de Deus, através do bem dizer ao Senhor, entre as situações e as circunstâncias mais difíceis. Para mim é claro, quando eu leio esse trecho aqui, pessoal, a influência que Cristo teve no modo com o qual Pedro vem a aprender a direcionar sua vida a ponto de relacionar-se com a igreja. É nítido ver que Pedro tem uma inspiração em Jesus e no ministério de Cristo ao trazer essas inspirações. Nas palavras dele, a gente encontra um padrão totalmente diferente daquele que é ensinado e oferecido pelo mundo aí fora. A gente enxerga um viés de vida que vai totalmente na contramão da cultura. A gente vê um apóstolo interessado em desafiar pessoas a terem atitudes mais preocupadas com o próximo do que consigo, com o bem-estar geral do que com o individual. Isso, pelo menos, ao ponto que eu olho aí fora e vejo as vidas decorrendo, é totalmente diferente do que a gente recebe como desafio, né? De que a gente tem que buscar o nosso conforto, o nosso bem-estar, a nossa razão, a nossa verdade, a nossa vitória, e etc, etc. Pedro tira a centralidade do eu, através dos desafios que ele propõe aqui, e ele passa a desafiar uma vida centrada no reino e em Cristo, através das atitudes em meio aos relacionamentos. A gente é desafiado a viver esse padrão de relação dentro da igreja de maneira a agradar a Deus, pessoal, porque isso demonstra Cristo a quem servimos. O fato disso ser diferente de tudo que a gente vê aí fora, transparece Jesus através da nossa comunidade. Então, o fato de que, às vezes, por exemplo, estou conversando com um irmão meu aqui da igreja, que não está numa semana boa, que está passando por dificuldades em casa, no casamento, no trabalho, com a questão da criação dos filhos, etc., e age de forma ríspida comigo, por exemplo, né? Me dá uma palavra ruim, um comentário duro, algo que me machuca. Como cristão, nesse momento, eu tenho a oportunidade de amar essa pessoa e não dar a mesma paulada de volta e até se preocupar. Cara, tem alguma coisa acontecendo contigo para tu estar dessa forma? O teu normal não é assim. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, que eu possa orar por ti, que eu possa intervir de alguma forma a trazer paz, bênção, descanso para a tua vida? Bah, talvez tenha, eu não estou bem em casa, não estou bem no meu casamento, tenho algum problema com meu filho, etc, etc. A gente não tem mais aquele viés de bate-pronto, né? Já, se me bateu, eu ganhei direito de dar uma paulada também.
Com Jesus não funciona assim, até porque Jesus expressou esse padrão totalmente diferente através da sua própria vida. Olhem para Jesus diante dos seus acusadores. Que padrão vocês enxergam? Esse que Pedro ensina. Olhem para Jesus com seus discípulos. Que padrão que vocês enxergam? Esse mesmo que a gente vê expresso no texto aqui. Jesus estava preocupado em expressar o reino, em conduzir as pessoas ao arrependimento, em demonstrar o amor que vem de Deus através das suas vidas. E Pedro, basicamente, tenta seguir, avançar com esse desafio proposto por Cristo para que perdure dentro da sua igreja. Quando a gente passa a entender, então, essa questão do que a gente tem que almejar e como a gente tem que nos portar nos nossos relacionamentos com os irmãos em Cristo, como é que a gente pode fazer isso na prática? Porque muitas vezes a gente teoriza essa questão dos relacionamentos, né? A gente sabe que tem que ser misericordioso, que tem que ser compassivo, que tem que ser amável, que tem que pensar no bem-estar do próximo. Provavelmente, se a gente for conversar com as crianças do infantil, né, a gente vai ter essa noção do como tem que se relacionar com um amiguinho para agradar Jesus. Isso é uma coisa que a gente aprende desde muito cedo. Mas como é que a gente transpõe a teoria? Como é que a gente agrada a Jesus na prática, quando a gente está se relacionando com as pessoas? Eu acredito que tem algumas formas que são muito simples para a gente agir, principalmente na questão dos conflitos, né? Que, para mim, é o que mais fere e causa dano a relacionamentos. Que muitas vezes, por causa de estarmos muito centrados em nós, ou influenciados pelo mundo aí fora, a gente deixa como terceira ou quarta opção. Ferramenta usada somente num caso extremo, quando o meu facilitador, o meu discipulador me chama, ou quando eu tenho que ter uma conversa com o presbitério, etc, etc. Sendo que Jesus nos ensina a viver um padrão diferente muito antes, lá no micro, antes do problema se tornar algo enorme, né? Eu creio que a primeira coisa que a gente pode fazer para estar quebrando essa ideia de vidas egoístas, de vidas que se relacionam pensando no bem-estar do próximo e não somente em si mesmos, é entender que relacionamentos precisam sempre da questão de comunicação, de perdão e de compaixão. A gente vê isso expresso de forma muito clara quando Jesus está lá no Evangelho, respondendo uma pergunta de Pedro, né? A gente chega ao capítulo 19 de Mateus, a gente tem esse trecho, né? Pedro vai perguntar: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Aí Jesus vai responder para ele: Pedro, 70 vezes 7. E com esses números, né, que para nós muitas vezes eles são enigmáticos, Jesus está dizendo para Pedro a ideia de que ele deve perdoar quantas vezes forem necessárias. E logo em seguida Jesus vai contar uma parábola sobre um servo que tinha uma dívida muito grande com o rei, a ponto de ter que ser vendido, deixar sua família ser vendida para que aquela dívida fosse paga. E ele vai diante do rei e implora o perdão, recebe o perdão e sai dali, né, com uma oportunidade de começar a sua vida de novo. Passou da porta, tem a oportunidade de perdoar o conservo, que devia infinitamente menos do que ele devia para o rei, para si. E na primeira oportunidade, ele age totalmente diferente da misericórdia que ele havia recebido. Jesus está ensinando não só a Pedro, mas a nós, através da resposta e da parábola, a entendermos que nossa vida já deve ser diferente a partir do momento que recebemos um perdão que não merecíamos. E esse perdão que a gente recebe gratuitamente, graciosamente de Jesus, deveria ser um motivador suficiente para que nos nossos relacionamentos nos preocupássemos a ser amorosos, a ter unidade com esse ensinamento, a agir com misericórdia e compaixão, da mesma forma que nós recebemos Cristo para nós todos os dias. Eu acho que a gente negligencia muito coisas que muitas vezes faríamos com que não causássemos tanto dano, né, aos nossos corações. A questão do conversar e exortar, por exemplo, né? Muitas vezes, coisas nos ofendem, coisas simples, ou coisas que são mais profundas. E a gente perde
a oportunidade de simplesmente sentar e conversar com a pessoa, de explicar a situação. Dizer, fulano, por que tu falou isso para mim? Por que tu me contou acerca de uma coisa que não é agradável, ou me fez esse questionamento, ou foi duro comigo e tudo mais? Tem algum propósito? Tu quer me dizer alguma coisa específica com isso? Ouvir as pessoas. Ou, às vezes, falar das suas próprias limitações. Bah, isso que tu faz me ofende. Não é legal. Toda vez que tu faz isso, eu me sinto dessa forma. E abrir o jogo, né? Como irmãos em Cristo, a gente não precisa ficar de guarda alta o tempo todo. De maneira que com esse diálogo, com essas conversas e com essas simples exortadas, que não são nada duras, tá, pessoal? Às vezes elas estão muito mais interessadas no nosso bem-estar e no bem-estar dos nossos relacionamentos do que querer ganhar um conflito. Com essas simples atitudes, nós poderíamos estar vivendo a unidade que o texto propõe. Nós poderíamos se sentir seguros dentro de todas as relações de forma mais profunda na igreja. E eu compartilho isso porque, como eu falei para vocês, nos últimos dias eu tive a oportunidade de vivenciar alguns conflitos, né? Alguns como parte do conflito, outros como mediador do conflito, né? E a primeira coisa que a gente lembra e sabe sobre conflito é que eles nunca são agradáveis, né? Ninguém está afim de ter que ter uma conversa, uma DR com alguém, né? Da mesma forma, ter que mediar um conflito é mais desconfortável do que fazer parte do conflito, pelo menos para mim, né? Não sei para vocês. Só que o ponto em comum que eu achei de todas as experiências que eu tive o privilégio, né? Porque Deus diz que é para considerar privilégio as provas, né? De estar participando. O estupim das discussões, das desavenças, eram coisas muito simples. Muito simples. Só que o ponto em comum que gerou um conflito grande em todas elas é que essas coisas muito simples foram plantadas ali e não resolvidas. Não teve ninguém que disse assim, ó, vamos sentar e conversar então. Se tem isso aí que está acontecendo contigo, que tu não está legal comigo, vamos sentar, vamos bater um papo, vamos chamar mais alguém, vamos resolver. As pessoas sempre ficaram com aquela síndrome do deixa para o próximo dia. Não, vai que o fulano se toca, né? Tipo, ele deve saber que é chato isso que ele está fazendo, daqui a pouco ele para. Ou não, talvez foi sem querer. Esse comentário não era tão direcionado assim para mim. E, infelizmente, a gente vive numa cultura que considera as indiretas diretas, né? Tipo assim, às vezes a gente escuta indiretas das pessoas e elas estão com vontade de nos falar diretas, mas elas nos lançam indiretas. Então, eu vou dar uma notícia para vocês. Eu não sei se ela é muito agradável, mas vou falar pelo menos de mim. Eu sou muito tapado para entender indireta. Quase sempre eu vou entender as indiretas como uma coisa que eu não entendi. Então, se você tiver alguma coisa que tem que tratar comigo, ou que eu te incomodei, ou que você está ofendido comigo, por favor, me fala direto. Porque eu sou meio ruim de interpretar às vezes. E como cristão, a gente tem intimidade para isso, né? Nós temos a graça. Nós experimentamos a misericórdia de Jesus todo dia. A gente pode, sim, ter esperança de que aqui é um lugar em que a gente pode viver relacionamentos mais ingênuos, mais pautados na verdade, mais confiantes no trabalho do Espírito Santo na vida do meu irmão, a ponto de dar chances, a ponto de ter misericórdia, e etc, e etc. Como tem sido a prática dessas atitudes simples, pessoal? Conversar e exortar nas nossas vidas. Nós temos tido esses hábitos? Eu pergunto porque, para mim, é algo que é tipo exercício físico, sabe? Que se eu não levo a sério, eu não faço. Tipo assim, agora está começando o inverno, eu já estou numa luta mental dentro de mim para não queimar os dias de exercício. Porque começa frio, né? Aí começam as justificativas. Não, mas tá frio, tá ruim. Hoje eu posso falhar uma vez, não vai fazer mal, né? É a mesma coisa quando a gente vê o conflito e a confusão. Não, mas tudo bem, essa vez vamos deixar passar. Quando vier uma bronca mais séria, eu vou. Aí eu vou conversar com fulano. Nós temos que atentar e olhar para a palavra de Deus. Lá em Romanos 12, Hebreus 12 também, vai dizer que a gente tem que fazer de tudo para ter paz com todos. E isso está nas Escrituras transposto de várias formas, mas Jesus, sabendo que a gente é meio gringo, ele já deixou, não, vou deixar 2 versículos mais direto, para a galera não achar que eu estou dando indireta, né? E Jesus foi lá e deu umas diretinhas.
É nosso chamado como cristão estar bem com todo mundo que está aqui dentro desse salão. Sorrir para todas as pessoas, abraçar elas com amor fraterno e se interessar verdadeiramente com a vida de todos os que estão aqui. Claro que a gente não vai conseguir ser melhor amigo de todo mundo, eu entendo isso. Mas é bem diferente do ter paz com todos. Nós podemos sim ter paz com todos que são parte da Aliança Bíblica do Pio X. Mais do que podemos, nós devemos como cristãos. Esse é o nosso chamado. Que dificuldade que a gente tem, então, para viver esse padrão que Pedro, ensinado por Jesus, certamente nos desafia? Em que áreas da nossa vida que a gente não almeja unidade aqui com a galera da igreja, com os nossos irmãos? Onde é difícil para nós ter compaixão? Quando é difícil para nós amar? Em que situações é mais complicado ter misericórdia? Nós temos que nos fazer essas perguntas de forma franca e sincera, pessoal, para identificarmos as nossas pernas fracas. Para a gente saber que, esse meu tornozelo é meio ruim, esse meu joelho é meio ruim, eu não vou por ali. Você sabe que eu gosto muito de treinar jiu-jitsu, né? E isso é a primeira coisa que tu aprende depois de muito apanhar no jiu-jitsu. Que tu não vai saber fazer tudo direito e que tu não vai ser bom em todas as coisas. Nas coisas que tu é pior, tu tem que saber que tu é bem ruim. Porque aí tu vai lutar o tempo inteiro sabendo que naquilo tu é bem ruim. Então tu vai estar pronto para se defender daquilo porque vai acontecer, porque tu é ruim. Entendeu? Então, por exemplo, vocês podem imaginar que eu sou um cara que não tem muita velocidade quando luta, né? Porque eu sou meio forte demais, né? Então eu nunca vou propor um combate que tenha a ver com explosão, com velocidade. Eu sempre vou lutar amarrado, devagarinho. Porque eu sei que a minha limitação é essa. Se a gente sabe que nosso problema é vivenciar essa unidade com os irmãos por causa de algumas coisas que acontecem na nossa vida, estejamos atentos para isso, pessoal. Se a gente sabe que o problema é ser amoroso, é ser misericordioso, vamos estar atentos para isso. Se nós temos dificuldade em ser compassivos, vamos colocar diante de Deus. A gente pode orar, nós podemos clamar para o Senhor, trabalhar no nosso coração e nos deixar pelo menos aceitáveis. Eu duvido que se nas nossas casas nós se prostrarmos com os joelhos no chão e falarmos, Senhor, me ajuda a ter unidade com o pessoal da igreja. Senhor, me ajuda a ser compassivo com a galera da aliança, me ajuda a ter amor pelos irmãos do meu grupo célula, me ajuda a ter misericórdia com as pessoas que fazem parte dos ministérios que eu frequento. Eu duvido que Deus vai dizer não. Talvez Ele vá acessar alguns pontos do nosso coração que a gente não quer que Ele mexa. Mas aí vocês entenderam que o problema está em nós de novo, né? Então essa é a primeira parte, pessoal. Para nós vivermos relacionamentos que agradam a Deus, a gente tem sim que almejar, ter unidade com o corpo, experimentar e viver com paixão dentro do corpo de Cristo, amar os nossos irmãos em Cristo e expressar misericórdia para com eles. Pedro está orientando a igreja primitiva lá, que estava prestes a passar por uma tribulação, vivendo um monte de dificuldade, a viver esse padrão para poder ser cristão coerente. É nosso chamado também. Mas o trecho continua. E eu acho que a outra sacada que Pedro tem aqui para nós, com a continuidade do trecho onde ele vai citar um salmo, é que ele nos mostra, ele nos demonstra que a gente deve abrir mão dos nossos direitos, entre aspas, né, e nos afastar da maldade. Pedro vai expor um dos motivos mais difíceis pelos quais a gente não consegue viver esse padrão ensinado por Jesus nas nossas vidas e agradar a Deus através dos nossos relacionamentos. O abrir mão dos nossos direitos. O abrir mão daquilo que soa certo, mas para nós como cristãos não é certo. Ele vai seguir, então, citando esse Salmo 34, versos 12 ao 16, e com as palavras do salmista, ele nos conduz ao entendimento de que agradar a Deus através das nossas vidas e dos nossos relacionamentos é confiar plenamente na provisão dele. Confiar plenamente na sua ação. Algo que muitas vezes, na prática, é abrir mão da nossa razão, é abrir mão dos nossos direitos. É literalmente, aos olhos do mundo, escolher perder ou abraçar o prejuízo. É somente vivendo um padrão assim que a gente vai estar verdadeiramente buscando nos afastar da maldade e, consequentemente, nos aproximando do Senhor
e nos submetendo a Ele com o que somos. A Michele fala, né, que lá em casa só eu tenho razão. Né? Quando vai começar uma bronca lá em casa, ela já dá a risada, ela diz, eu sei que tu tem razão, mas vamos conversar. Né? Porque aí quando ela fala, eu sei que eu tenho razão, ela já me desarma. Porque eu tenho uma tentação com esse negócio de ter razão e de o certo me permite, né? Que eu entendo porque Pedro expõe esse salmo aqui, nesse momento do trecho. Porque a gente tem que entender que a partir do momento que escolhemos ser cristãos, não é mais sobre nós, mas é sobre o Cristo que vive e habita nos nossos corações. Então, por mais que a lógica humana, por mais que 1 mais 1 da vida, onde que tudo bem ter essa atitude ou fazer isso, a prática de Cristo através dos evangelhos nos desafia a ir além. Nos desafia a amar o próximo como nós mesmos nos amamos. Nos desafia a colocar Cristo e o reino acima de tudo que a gente considera valioso. E isso muitas vezes nos trava. A gente observa essas coisas e empaca no relacionar-se com os irmãos por causa desse ter razão, desse ter direito. Quais são as travas, então, pessoal, que muitas vezes não nos permitem a gente se afastar da maldade e confiar na provisão do cuidado de Deus? O que vem à tua mente quando eu faço essa pergunta? Quando eu olho para ti e pergunto assim, o que te trava em confiar que Deus vai prover plenamente tudo o que tu precisa? O que te impede de confiar de que Deus está cuidando dessa situação, talvez a mais difícil que tu esteja vivendo? Eu sei as respostas das minhas broncas, tá? Eu sei exatamente onde o meu coração precisa ser tratado, no que diz respeito a essas inseguranças. E pensando a respeito da minha vida, eu enumerei alguns motivos que me atrapalham nesse processo. Vocês podem ter motivos diferentes, eu vou compartilhar aqui os meus, tá? Primeira coisa que me trava no confiar na provisão e no cuidado de Deus é o orgulho. Quando eu tenho orgulho em determinadas situações sobre quem eu sou, sobre a imagem que eu quero ter, sobre o que eu acho correto as pessoas pensarem de mim, eu fico travado nessa situação. Outra questão que me faz e me ajuda a travar no que diz respeito a confiar plenamente em Deus é insubmissão. E aí quando eu digo insubmissão, não é aquele negócio meio de criança por pai, né? Que fala assim, não vou te obedecer. Né? O Gabi está com 1 ano e 3 meses, ele já olha para mim brabo e fala não. Né? Não é em relação a isso, mas é em relação a entender que muitas vezes a palavra de Deus me desafia a um monte de coisas e eu não me submeto a esses desafios. Eu fico teimando ou tentando achar algumas vírgulas, alguns parênteses. Né? E a Bíblia claramente coloca ali para onde eu devo ir e o que eu devo fazer. E além da insubmissão, o crer, a falta de fé. Às vezes, o não ter fé do que Deus me fala através das Escrituras, ou do que Deus desafia o meu coração, me faz ter essa postura de não confiar no seu cuidado e na sua provisão, me faz ter essa postura de achar que a minha razão ou a minha certeza é o correto, caindo assim em um padrão de permitir a maldade. Sempre que eu não quero ceder em favor da minha razão, negligenciando o próximo em questão, eu estou vivendo na maldade, pessoal. A gente gostaria de falar isso de uma forma mais legal e branda para cada um de nós, né? Mas todas as vezes que nós estamos numa situação de conflito e a gente acha que, não quero resolver, não vale a pena me incomodar, mas ele também tem um monte de problema, ele é um cara difícil, etc, etc. A gente está vivendo o padrão que todo mundo vive aí fora, a gente está aceitando a maldade dentro dos nossos relacionamentos como igreja. Sempre que eu não me submeto a Jesus e que eu busco viver os padrões indicados diretamente por Ele, eu vivo maldade. Mesmo sabendo que eu professo esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Todas as vezes que a Bíblia me orienta alguma coisa e eu tenho certa atitude, ou justifico essa minha atitude, escolho não agir de acordo com a Bíblia, eu também estou sendo conivente e aceitando essa maldade que Pedro, através do Salmo, me incentiva a repudiar.
Esses são alguns dos motivos que, avaliando a minha vida, eu vi que constantemente eu tenho que vigiar para conseguir agradar a Deus através do relacionamento que eu tenho com os meus irmãos. Não é uma coisa que depois de 18 anos como cristão, eu descobri que eu cheguei nessa marca, né? O tempo que eu vivi de não cristão e o tempo que eu vivi de cristão. Agora estou empatado, 18 a 18. Nesse tempo de cristão, eu vi que todas as vezes que eu falhei em vigiar, o cuidar dos relacionamentos com os meus irmãos em Cristo, foi porque eu não estive atento a essas coisas que da minha vida eu compartilhei com vocês agora. Talvez vocês tenham as mesmas dificuldades que eu, talvez vocês tenham outras, mas certamente são coisas às quais a gente deve estar atento, a gente deve olhar. E no que diz respeito à tua vida, o que tem atrapalhado no que diz respeito a agradar ao Senhor através dos teus relacionamentos e do teu convívio com os irmãos aqui da igreja? A gente esquece, né, que adorar a Deus não é só no louvor, não é só no evangelismo, não é só na postura acadêmica de estudar a palavra e conhecê-la de forma profunda, mas também é no relacionamento e no trato com os outros. O que tem te atrapalhado? Quais são as coisas que te travam? Vocês podem sim, assim como eu tenho que fazer e vivo fazendo, tirar um tempo e investir para avaliar o que tem me atrapalhado nas relações com os meus irmãos em Cristo. Só para a gente não perder o que foi falado até aqui, então, pessoal, com base em 1 Pedro 3, do 8 ao 12, nós falamos sobre algumas maneiras pelas quais a gente pode agradar a Deus através dos nossos relacionamentos como irmãos em Cristo. A gente viu que isso é possível quando a gente almeja viver unidade, compaixão, amor e misericórdia. E também quando a gente busca nos afastar da maldade acima de todo custo nas nossas vidas. A gente também focou mais na questão dos conflitos, né? De resolver os conflitos, de pedir perdão, de tentar explicar as mágoas, de tentar viver num padrão às claras, né? De que tudo que a gente sente em relação ao outro é exposto, de que a gente se preocupa em conversar quando surge algum problema, alguma dificuldade, porque Cristo nos orienta dessa forma através do Evangelho. Não somos nós aqui que estamos inventando uma listinha de regras com base na nossa experimentação pessoal, mas é Cristo lá em Mateus 19 que está ensinando claramente como é que a gente deve ser e viver acerca do perdão nas relações. Qual que é o impacto prático, então, em relação às nossas vidas, no que diz respeito a esse trecho que a gente leu junto, estudou junto hoje? Primeiro, nós somos chamados a agradar a Deus também através dos nossos relacionamentos como irmãos. Essa é mais uma das frentes que a nossa vida tem para agradar, adorar e louvar o Senhor com o que a gente é. Então, sim, nós temos que estudar a palavra, temos que orar, temos que fazer devocional, temos que ser frequentes, temos que nos envolver em ministérios, temos que buscar maturidade espiritual, mas também temos que ser exemplo através das relações em meio à igreja, para com todos. Nós temos que nos dar bem com as crianças do infantil, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com a galera que já está chegando ou está usufruindo da terceira idade. Cristo quebra todas as barreiras que poderiam existir dentro desse salão através da sua mensagem. O reino é para todas essas fatias. Não tem distinção. Somos desafiados a, então, viver a unidade. E a unidade não é torcer para o mesmo time de futebol, não é gostar da mesma comida, não é ter os mesmos hobbies, mas a unidade é acerca da palavra de Deus e do reino de Jesus. A gente tem que ser uníssono no que diz respeito a obedecer a Bíblia e viver em favor do reino. Essa é a unidade que Pedro nos desafia a ter. Nós somos chamados também a viver amor. E esse amor é expressar um amor o mais próximo, o mais parecido com o amor que a gente recebe de Cristo. Somos chamados também a nos compadecer, assim como Cristo se compadeceu por nós. E basta você ler os evangelhos para ver como Cristo se compadeceu. Desde os que estavam mais próximos até da multidão e dos romanos e etc, etc. E principalmente, pessoal, não podemos esquecer de ter misericórdia. Não podemos agir como o servo da parábola de Mateus 19,
Não podemos achar que a mesma moeda, que o mesmo padrão, que o olho por olho, dente por dente, serve de regra de lei para nós. Jesus quebrou isso aí através dele na nossa vida. No Evangelho, a gente observa esse viver expresso plenamente em Jesus. Então, se tu tem qualquer dúvida de conduta, de relação, de trato, de interesse, de amor, de compaixão, de misericórdia, escolhe um dos evangelhos, faz a leitura e observa Jesus. Ali tu tem o top do top, o perfeito. Mira nele que tu vai ter o padrão que Pedro está tentando desafiar a igreja aqui. Temos que lembrar também que, como igreja, nós somos chamados a tratar conflitos e desavenças entre irmãos. A gente não pode permitir, como igreja, que conflitos e desavenças venham à frente do reino de Deus, no que nós somos e no como vivemos. Então, se você tem algum irmão do Grupo Célula que está vivendo alguma dificuldade em relação a algum relacionamento, que você vê um coração transbordar de mágoa, não te envolve como um aliado, mas te envolve como um cristão. Através da palavra de Deus, sempre tenta conduzir as pessoas para a resolução dos conflitos, para tratar os corações, para entregar as coisas para Jesus, para que exista perdão. E outra coisa que a gente vê claro, para que isso possa acontecer, através do que Cristo ensina lá em Mateus 19, para que exista um bom convívio nos relacionamentos entre irmãos, é que não devemos considerar perdão uma opção. Para nós, perdão sempre vai ser a solução. A primeira coisa que a gente faz quando está muito magoado com alguém, vai lá diante de Deus e ora para perdoar. E incessantemente ora para perdoar. Até chegar no ponto de conseguir perdoar. Não desiste. E nada deve ter o mesmo valor do que viver uma vida que agrada ao Senhor nos nossos corações. Nem mesmo os nossos direitos, nem mesmo as nossas razões, nem mesmo as nossas certezas. Jesus sempre tem que vir à frente. O amor que a gente tem pelo Senhor e pelo reino sempre tem que transpor o quem a gente é. Porque não é mais sobre mim, é sobre Ele que fala o que eu expresso através da minha vida. A aplicação que eu queria deixar para cada um de nós, o incentivo que eu queria fazer para cada um de nós, ao longo dessa semana é bem simples. Tira um tempinho para ler Mateus 19, do 15 ao 35. 20 versículos aí, bem interessantes. E avalia a tua vida no que diz respeito às orientações que Jesus dá e ao padrão que ele ensina no trecho, ao compartilhar da parábola e ao conversar com Pedro. Certo? Depois dessa leitura, investe um tempo orando sobre isso ao longo da semana. Né? Vendo que a parábola te desafia, observa a tua vida, enxerga os conflitos, analisa as dificuldades, as coisas que têm tirado o teu sono, a tua paciência, etc, etc. Pede para Deus trabalhar através do Espírito Santo dele acerca da... Tá bom? Então, eu queria só orar por nós, antes de encerrar, e aí depois a gente pode usufruir de um momentinho de comunhão. Certo, pessoal? Deixa eu só tomar uma água aqui que eu estou louco para dar uma tosse. Senhor Jesus, somos muito gratos porque o Senhor usa pessoas tão limitadas como nós, de maneira muito contundente, Pai, para que o nosso coração venha a ser tratado, Senhor. Te agradeço porque, através de poucos versículos como esse que a gente leu na Tua Palavra hoje, o Senhor consegue sondar o nosso coração de maneira profunda, Senhor, e demonstrar coisas que a gente vive, padrões que a gente aceita, situações que a gente permite na nossa vida e não Te agradam, Senhor. Então, que o Senhor possa estar nos dando perseverança, coragem para escolher Te obedecer em todas essas circunstâncias, Pai. Nos dá sabedoria também de
buscar na Tua palavra e na conversa com irmãos mais maduros, Senhor, direção para tratar essas coisas. E da mesma forma, Senhor, que a gente nunca escolha nos amar acima de Ti, que a gente nunca ame mais a nossa vida do que o Teu reino, e que o Senhor possa trabalhar nosso coração nesse ponto e dessa maneira, Pai. Te agradeço porque, mesmo sendo um Deus grandioso, poderoso e detentor de toda a glória, o Senhor age e transforma e trabalha nos nossos corações. Criaturas tão pequenas, tão humildes, Senhor. Cuida para que a gente saia daqui, Senhor, desafiado a avaliar os nossos corações e a nossa vida no que diz respeito às relações entre os irmãos e os conflitos que a gente vive, Pai. E nos dá a perseverança necessária, que vem de Ti, para estar Te obedecendo em todas essas frentes, Senhor. É isso que te pedimos e agradecemos, no Teu nome, Jesus. Amém. Oi.